Olá, quarta-feira, 20 de agosto, e o Redação Regional está no ar. Hoje faz uma semana do acidente aéreo no bairro Boqueirão, em Santos. 7 pessoas morreram, entre elas o candidato à presidência, Eduardo Campos. E eu converso com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Roberto Lago, que atuou na tragédia. Olá, obrigada por ter vindo, seja bem-vindo aqui. Obrigado. Quando o senhor chegou ao local do acidente, qual era o cenário? Todo o cenário de uma tragédia desse porte, ele é caótico, né? A pior parte é a gente passar a organizar o cenário, mas é um cenário extremamente complicado. Sim, e quais foram as primeiras providências a serem tomadas? Então, o Corpo de Bombeiros trabalha dentro de uma lógica para um sistema de comandamento em grandes emergências. Então, as primeiras viaturas que chegam já têm algumas normas a serem preenchidas, a serem obedecidas, né? E estabelecer-se um posto de comando. E num caso desse, a gente tem que estabelecer em conjunto, aqui no município de Santos, como o SAMU trabalha integrado ao Corpo de Bombeiros, a gente estabeleceu um posto médico avançado, porque não sabíamos até então quantas vítimas teríamos. Então nós estabelecemos esse posto, usamos um método que tem a denominação em inglês como START, que é o quê? É uma triagem, porque até então nós não sabemos se o número de pessoas que estão atuando no socorro será suficiente para atender a demanda que a gente ainda não mensurou, ainda não tem ideia. Sim, e sobre a reação dos moradores que foram afetados pela tragédia, como que foi essa reação? O que vocês têm que fazer, né? Tiveram que fazer para acalmar essas pessoas? Algumas características ali do local tiveram que ser, como eu te diria, consideradas. Sim. A gente tinha muitos idosos ali, né? Então, assim, a retirada dessas pessoas, ela tem que ser sempre sob um amparo, sob orientação. Então, a gente teve que acompanhar a saída dessas pessoas. A providência maior que nós tivemos ali foi justamente a busca por pessoas que pudessem estar nas estruturas colapsadas. Sim. E sobre a correria do momento, Tenente Coronel, como as pessoas agiam, como elas estavam? Elas ficaram, obviamente, desorientadas, né? Esperando ajuda e para que se retirassem do local. Muitas pessoas também, ao ouvirem o estrondo provocado pelo impacto, saíram correndo, né? Sem rumo. Então, a gente presenciou pessoas correndo para todos os lados, né? Sim. E em que momento o senhor recebeu a notícia de quem eram as pessoas que estavam no avião? Quem deu essa notícia e como você passou essa notícia também? Essa foi uma situação delicada, porque um fato que nos causou estranhamento é que a Força Aérea enviou pessoas de forma muito rápida para o local. E esses emissários da Força Aérea que estiveram ali estavam muito preocupados e pediram a nossa ajuda para entrar no cenário e identificar a aeronave, porque eles tinham lá a previsão de pouso de uma aeronave na base aérea, né? E até então eles sabiam antecipadamente que o candidato estaria nessa aeronave. Em que se confirmou o prefixo da aeronave, o oficial da Força Aérea que lá estava comunicou, me chamou de forma reservada e comunicou que possivelmente o candidato Eduardo Campos estaria naquela aeronave. Sim, demorou quanto tempo mais ou menos para ter essa confirmação? Essa confirmação, o acidente se deu por volta de 10 horas e 4 minutos, o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 10 horas e 7 minutos. Sim. Eu tive essa confirmação por volta de 12 horas e 15 minutos. Meio-dia, né? Então tá bom, muito obrigada por enquanto, mas daqui a pouco a gente volta à entrevista, porque agora chegou o momento das notícias do dia.
Com o aumento do número de casos de ebola na África, por ordem da Organização Mundial de Saúde, a Anvisa intensifica a fiscalização de navios que aguardam para descarregar ou atracar no Porto de Santos. Pacientes com risco de contaminação serão isolados e removidos por técnicos do SAMU. Se infectados, eles serão encaminhados para o Hospital Emílio Ribas, na capital. Na semana passada, um navio vindo da Nigéria demorou 17 horas para ser liberado. 2 outras embarcações do mesmo país estão previstas para chegar ainda nesta semana. Tenente Coronel, e quanto ao tempo do trabalho dos bombeiros, quanto tempo durou isso? Os trabalhos se iniciaram às 10 horas e 7 minutos do dia 13 de agosto e foram encerrados às 13 horas e 30 minutos do dia 16 de agosto. Então a parte dos bombeiros já foi encerrada? Já foi encerrada, mas estamos abertos a qualquer chamado, caso a Defesa Civil, que ainda trabalha no local, e alguns peritos, né, necessitarem de algum apoio nosso, é só chamar. E sobre o que foi encontrado, os pertences das pessoas, das vítimas que estavam lá, o que foi encontrado por vocês, pelos bombeiros? Então, por nosso efetivo, nós achamos uma mala de mão pequenininha, né, com uma agenda do candidato, que foi encaminhada aos familiares. Achamos também uma carteira do fotógrafo e achamos o documento de identidade do candidato Eduardo Campos. Tudo na hora, no mesmo dia ali? Sim, tudo no mesmo dia. Como os trabalhos estavam sendo feitos por uma equipe conjunta, então o próprio Instituto de Criminalística já fotografou esses documentos, o pessoal da Polícia Civil também se fez o devido encaminhamento. Sim. E não é a primeira vez que o senhor atua numa tragédia de uma grande proporção? Foram outras vezes, não é isso? Já, eu trabalhava na cidade de São Paulo, trabalhei por muito tempo na cidade de São Paulo, então em 1996, eu, por uma coincidência, estava ao lado, ali no aeroporto de Congonhas, desempenhando uma outra função no Corpo de Bombeiros, quando aquele avião da TAM caiu pela manhã, né, em 1996, um Fokker da TAM. Então eu estive no primeiro atendimento dessa ocorrência, que foi trágica, né? Em 2007 eu também trabalhei no outro avião da TAM. Sim, são experiências diferentes. E vocês do Corpo de Bombeiros são preparados para isso, mas no lado pessoal, como é lidar com uma situação como essas? Toda ocorrência, você começa a pensar nesse lado psicológico, lado da vítima, né, das pessoas que faleceram. Você pensa depois da ocorrência. No cenário, a coisa é muito quente, você tem funções a cumprir, você tem um comandamento a fazer, então você não pensa tanto nisso. Mas depois, com a cabeça mais fria, em casa, né, você pensa um pouquinho. Tenente Coronel, e sobre as consequências? O que vai ser feito naquele local agora? Todo o cenário de acidente, né, vai exigir providências de outros órgãos. No caso, a gente tem ainda lá a Defesa Civil trabalhando na remoção de entulhos, né? O IPT prestou um apoio à Prefeitura de Santos e está se esperando um laudo conclusivo sobre as condições estruturais do local. Sim. Para que se decida se vai haver a demolição dos imóveis ou a recuperação estrutural deles. E também, nós no dia dos eventos lá, nós chamamos a CETESB porque houve derramamento de grande quantidade de combustível do avião, no caso querosene de aviação, no solo, né? Então Sim. A gente teve que ver se os vapores não colocavam em risco, se não havia um risco de uma taxa de explosividade ali, né? E a CETESB orientou a guardar daqui mais ou menos 20 dias, ela deve fazer um novo laudo do terreno para que se saiba se vai ter que remover aquela terra ou tratar essa terra para colocar de volta. Tá ótimo, muito obrigada por você ter vindo aqui, pela entrevista e por todas essas informações. Ok, eu que agradeço. A gente agradece. E o Redação Regional de hoje fica por aqui. Não esqueça que agora estamos com um novo horário, às 10h40 da noite, com reprise às 8 da manhã. Tchau!